Meus irmãos, que bom que você tomou a decisão de estar aqui nessa manhã. Que bom que você tomou a decisão de acessar hoje online esse culto nessa manhã. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela é feita de decisões. E quando você decide algo, principalmente no Senhor, meu irmão, se prepara, porque o Senhor vai te surpreender. Amém? Eu queria convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Colossenses 3. Nós vamos ler do 12 ao 15. Colossenses 3, capítulo 3, versículos 12 ao 15. Amém? A palavra do Senhor diz assim. Deixa eu colocar meu óculos. Amém. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E no 15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Eu quero frisar a minha mensagem dessa manhã nesse versículo 15. Que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Nesse versículo, Paulo, está dizendo, nos alertando, na verdade, sobre o nosso coração, aquilo que está no nosso coração. Se no seu coração estiver paz naquilo que você está decidindo, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está pedindo ao Senhor, se o seu coração tem paz, ótimo. Mas se o seu coração não está em paz, tem algo de errado. E a gente precisa aprender com o Senhor como tomar as decisões, Como devemos tomar as decisões como filhos e filhas do Senhor. As nossas decisões, ela têm impacto, um impacto grande. Pode ser a curto, a médio ou a longo prazo. Mas toda decisão que nós tomamos, ela tem um impacto. E esse impacto, ele é muito melhor quando ele é direcionado pelo Senhor. Quando nós perguntamos ao Senhor o que devemos fazer. O Senhor tem falado... primeiro fala comigo, e para eu trazer para a igreja, mas é algo interessante. Porque às vezes a gente acha que é algo bobo, Ai, gente, mas vou fazer uma coisa tão simples, por que eu tenho que perguntar ao Senhor sobre isso? Mas nas coisas simples, elas podem se tornar, de repente, uma consequência muito grande lá na frente. Então, sim, a gente precisa, sim, perguntar ao Senhor em todo o tempo qual decisão devemos tomar. Senhor, devemos ir para a direita, devemos ir para a esquerda, ou devemos ficar parados até que o Senhor nos dê um sinal? Gente, isso é muito importante. E nós, como cristãos, nós precisamos aprender com o Senhor a praticar isso na nossa vida. Se nós tivéssemos esse costume, de tomar as decisões pautadas naquilo que o Senhor te responde, muitas coisas poderiam ter sido evitadas na nossa vida. Mas a gente só aprende isso depois que a gente realmente escolhe o Senhor, A gente só aprende isso depois que a gente decide estar com o Senhor. Porque quando a gente não tem o Senhor, é muito simples para a gente, é muito normal a gente tomar qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de decisão e não consultar ninguém. Às vezes consulta um pai, consulta uma mãe, que também é válido, porque já passaram por muitas coisas e sabem o que pode acontecer lá na frente. São experiências incríveis, nossos avós, nossos pais, eles têm muitas experiências. E aquilo que o ditado popular diz, cara, quando a boca de mãe fala, pode contar o que acontece,
E então, assim, mãe e pai, a gente precisa se consultar, a gente precisa falar, mas a última palavra, ela precisa vir do Senhor, amém? A última palavra, ela precisa vir de Deus. E para isso, meus irmãos, a gente precisa escutar, porque às vezes o que acontece? A gente pergunta ao Senhor, a gente consulta ao Senhor, a gente ora ao Senhor, mas a gente é tão imediatista que a gente não espera a resposta do Senhor. E isso também é um problema, né? A gente está as pessoas falam isso e está repreendido em nome de Jesus. Está todo mundo naquela era do fast food, tem que pedir e acontecer na hora. Está repreendido isso. Para a gente, não. Né? Para nós que somos o povo de Deus, não é geração fast food. Nós somos a geração que escutamos a orientação do Senhor, aguardamos no Senhor e faremos tudo no Senhor. Você recebe essa palavra? Glória a Deus, eu também recebo. Gente, é fácil? Não é fácil. É muito difícil, porque às vezes você acha, vem aquela oportunidade, você acha que é de Deus, e vem aquela oportunidade, olha, se você não fechar hoje, o negócio está desfeito. E aí? E às vezes Deus demora a responder um pouquinho, o que você vai fazer? Né? Mas, meu irmão, é uma coisa que a gente precisa aprender. E eu tenho aprendido. Às vezes é fácil de praticar, às vezes não é fácil. Mas a gente precisa orar ao Deus da seguinte forma: Senhor, eu tenho esse projeto aqui. Se o Senhor falar sim, é sim. Se o Senhor falar não, é não. Mas se o Senhor não falar nada, eu não me movo. Nós, como cristãos, nós precisamos aprender a fazer isso. Né? A gente não se mover enquanto o Senhor não falar. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes a gente não vai entender nada na hora. Como assim que o Senhor está em silêncio, mas uma coisa tão boa, né? Tão boa, né? Uma coisa sobrenatural, é o Senhor que está me dando. Será? Será que é o Senhor que está te dando? Por isso que a gente precisa escutar a voz do Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente comenta com alguém, às vezes a gente fala muito também, e o diabo está escutando tudo que a gente fala, gente. Ele não consegue ver o nosso pensamento, né? Nosso pensamento ele não entra, mas se a gente falar, e a gente fala muito. A gente às vezes fala sem necessidade, a gente fala coisas que não precisava falar. Né? Deixa para falar com a pessoa de sua confiança, ou então deixa para falar depois que já aconteceu. Mas às vezes a gente solta, a gente fala muito, e o diabo pega aquilo e fala assim, eu vou dar isso aqui para ela achar que é de Deus. E a gente às vezes cai. Né? Então, assim, precisamos aprender a tomar decisões. A gente precisa isso como cristão. E a gente decide muita coisa sozinho, e quando dá problema ou dá errado, a gente, Deus, mas por quê? Por que, Senhor, que deu errado? Mas você escutou a resposta do Senhor? Foi Ele que te falou verdadeiramente? Porque, gente, uma coisa é certa. Quando o Senhor ele vai te dar alguma coisa, quando o Senhor ele vai abrir alguma porta, Ele começa a ter confirmações de várias áreas. Começa a ter confirmação na sua casa, começa a ter confirmações às vezes no seu trabalho, as pessoas falam com você, começa a vir as confirmações, mas mesmo assim você ainda pergunta, Senhor, mesmo assim ainda é do Senhor? Porque a gente precisa, né? Vou dar um breve testemunho meu aqui, coisa que eu vivi, tá? Vivi. E espero que vocês aprendam com isso. Eu e meu marido, pastor Ercílio, nós somos daquela turma que... Porque a Gileade, gente, ela foi formada através de uma célula. Essa igreja era uma célula. E ela foi formada pela irmã da nossa apóstola Yara, aqui em Macaé. E aí depois, né, de alguns anos, o Senhor mandou um pastor, e aí Deus falou no coração do apóstolo Paulo para poder abrir uma congregação. E a nossa primeira congregação foi aberta aqui, na Praia Campista, onde é aquela igreja, acho que é Vida Plena, aqui em cima, né? Ali era a Gileade. Foi ali que nós plantamos a pedra fundamental da igreja Gileade em Macaé. Ali tem uma Bíblia, tem um ato profético ali, uma coisa linda, que nós fizemos, e nós estávamos lá nesse dia, eu e o pastor Ercílio. A gente não era casado ainda não, a gente era amigo, estava de olho um no outro, mas a gente era amigo. Então, a gente começou a Gileade ali,
né? E aí a Gileade virou uma igreja, aí dali depois a gente foi aqui para trás e depois firmamos aqui a nossa pedra fundamental. Quando nós estávamos ali, Deus, né, foi dando várias direções, né, para os anjos da igreja, e nós fomos avançando no reino, né, avançando, sempre debaixo de orientação do Senhor, porque o nosso apóstolo Paulo Macedo, ele é muito usado pelo Senhor, e o Senhor fala muito, o Senhor se revela a ele, assim, de uma forma sobrenatural. E nós estamos desde o início ali, nós seguimos essa trajetória toda até aqui. E vamos seguir até o final, em nome de Jesus. E naquela época, eu e o pastor Ercílio, a gente era amigo, né? Grandes amigos. E Deus tinha falado comigo, né? Que eu não sou daqui de Macaé, eu sou de Petrópolis. Deus tinha falado comigo que ia me trazer para Macaé e que ia restaurar a minha vida. Em todas as áreas. Financeira, sentimental, né, família, tudo. A gente recebia essa palavra lá atrás, né? E uma coisa interessante, gente, que uma coisa legal para a gente fazer como cristão quando o Senhor te der uma palavra, tem um caderninho para anotar a data que o Senhor falou e o que o Senhor falou com você. É muito bom. Esses dias eu tenho um caderninho azul lá em casa, esses dias eu abri esse caderninho. E, gente, é perfeito. Quando Deus fala, Ele cumpre. Amém? E aí a gente se conheceu ali, né? Nós éramos amigos, muito amigos. E quando foi um certo tempo depois, acho que uns 2, 3 anos depois, a gente como amigo, a gente começou a ter um sentimento um pelo outro. Até mesmo porque a gente era muito amigo. Então, assim, existe amizade entre homem e uma mulher, gente? Não, não existe. Não é amizade, né? Então, assim, a gente era muito amigo e Deus começou a colocar algo no meu coração de sentimento e no coração dele de sentimento. Amém. E aí a gente orando a Deus e tal, e teve um dia que ele me chamou para ir numa pizzaria. Vamos comer uma pizza? Falei, vamos comer uma pizza. Só que antes da pizza nós fomos para um culto. Então a gente ia para o culto, depois do culto a gente ia comer uma pizza. A gente ainda não tinha nada um com o outro, a gente só era amigo. Nesse culto, estava rolando o culto lá, uma bênção. De repente, o profeta, que era o ministro, estava lá na frente, virou, falou assim, lá da frente, ele levantou e falou assim, eu estava lá atrás, e falou assim, você aí de blusa vermelha. E todo mundo olhou para trás, inclusive eu, fiz assim. Aí eu percebi que quem estava de blusa vermelha era eu. Aí eu falei, meu Deus, ele vai falar comigo aqui, o que será que esse homem vai falar, Jesus? Né? Você pensa assim, meu Deus, vai, né? Ele falou assim, olha, Deus mandou te falar. Aquilo que está no seu coração para você fazer hoje, não faça, porque não é o tempo de Deus. Deus vai te dar, mas Ele tem o dia e a hora e precisa tratar ainda com você. Eu falei, gente, que esse homem está falando, né? O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou comer uma pizza. Qual é o problema de comer uma pizza com alguém, né? Então, assim, não dei muita importância naquela época, que não era tão convertida assim como, né, deveria ser assim, né, firme mesmo no Senhor. E aí ele falou exatamente isso. Aquilo que você tem para fazer nesse tempo, falou, não sei se falou hoje ou nesse tempo, não faça, não é tempo. O Senhor ainda vai tratar contigo para depois te dar. Ele vai te dar. Falou assim. E eu saí do culto. Aí o pastor Ercílio, vamos lá comer uma pizza? O que eu tinha que ter falado? Não, nós não vamos comer uma pizza. O Senhor falou, e eu não vou para casa. Amém, irmão? Aí, o que a abençoada falou? Vamos comer uma pizza. O Senhor tinha acabado de falar. Está entendendo onde eu quero chegar? Com as decisões que a gente toma, que às vezes a coisa do Senhor já está ali na porta para te entregar, e você atrasa o processo todo por conta de uma decisão errada. Uma decisão errada. E nesse dia nós fomos comer a pizza. Pessoal, a gente só comeu a pizza, não houve nada. A gente só comeu a pizza, conversou e ele me deixou em casa. Foi só isso que aconteceu. Mas por conta dessa minha desobediência, o Senhor atrasou o nosso casamento em 3 anos. Uma coisa que poderia acontecer logo ali a
Porque depois que o Senhor deu o ok, a gente se casou, noivou, namorou e casou em 5 meses. Mas isso já poderia ter acontecido 3 anos atrás e não aconteceu por quê? Por conta de uma desobediência minha, de uma coisa que o Senhor me falou e eu não atendi. Por que eu estou contando isso para vocês? É uma coisa simples? Foi uma coisa simples. Foi aceitar um pedido para comer uma pizza. Mas atrasou o processo de Deus na nossa vida. Atrasou. Né? Então, assim, olha só como umas decisões erradas nos leva a ter consequências lá na frente. Não é que o Senhor não ia fazer, porque o Senhor tinha prometido. Ele fez, mas não precisava ter esperado. Eu não precisava ter passado pelo que eu passei, né? Para poder acontecer o que o Senhor já tinha prometido, porque o Senhor nos uniu para um propósito lindo, né? Na casa do Senhor. Mas tinha um processo a fazer ainda na minha vida e um processo a fazer na vida dele, que se a gente tivesse naquela época ficado juntos, talvez hoje a gente não estaria junto, talvez hoje a gente não estaria aqui no ministério, talvez eu não estaria aqui em cima desse, né, desse púlpito ministrando hoje para vocês. Para vocês verem como é sério, quando Deus fala, como é sério e que como nós temos que obedecer. Porque, gente, são nas pequenas coisas. Não é coisa muito grande, não. São coisas pequenas. Por isso que eu estou dando esse testemunho para vocês. Porque era uma coisa, né, nada a ver para o mundo. Mas para Deus, não. Para Deus, uma vírgula tem tudo a ver. Para Deus, uma direção tem tudo a ver. E se a gente não obedece, o processo é muito maior. Se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Mas o processo é muito maior. Mas às vezes nós somos teimosos. Porque mesmo sem paz no coração, a gente pega e faz. Porque a gente pega e faz. Tem paz no coração? Não tem. Porque depois que aquele profeta me entregou isso, eu fui comer uma pizza em paz? Não fui, eu fiquei pensando naquilo. Mas eu fui. Teimosa? Teimosa. Mas fui. Então, assim, atrasou todo o processo. Então, meu irmão, se hoje você tem que tomar uma decisão, se hoje tem algo na sua vida que Deus está assim, ó, a um passo para te dar, para te entregar na sua mão, peça a orientação do Senhor, ore ao Senhor, peça o seu líder de célula, peça o bispo para estar com você em oração. Eu e o meu marido também estamos à disposição se vocês precisarem. Paga um preço de oração, mas só faça, só dê um passo se o Senhor te mandar. Se o Senhor te falar, você dê esse passo. Senão, não faça. Isso é muito sério, gente. Olha, um outro exemplo, um grande navio daquele que carrega aqueles contêineres. Se ele tiver 1 grau de leme torcido, ele não chega no destino que ele precisa chegar. 1 grau. É uma coisa mínima. Mas se ele tiver 1 grau de leme torcido, ele não chega no destino dele. Ele vai desviar a rota e vai para um outro lugar completamente diferente. Você entendeu? Se você tiver uma vírgula do seu leme tiver partido, você não vai para a rota, você vai desviar. E aquilo que Deus tem para você é excelente. É super excelente, não é qualquer coisa. O Senhor não vai te entregar qualquer coisa, gente. O Senhor vai te dar o que há de melhor. Por isso que, às vezes, você precisa abrir mão de algumas coisas que estão certas, porque Deus tem algo muito melhor para te dar lá na frente. E depois que você adquiriu aquilo pela sua vontade, por aquilo que não está te dando paz, mas mesmo assim você faz, depois tem que ficar amargando isso, se bobear para o resto da vida. Às vezes acontece isso até em casamento. Porque Deus, gente, Deus às vezes até permite que aconteçam as coisas. Porque Deus está falando, não faça, não faça, não faça. Aí você fala, eu quero. Aí Deus permite. O que Ele vai fazer? Ele está falando para você não ir, Ele está fazendo para você não fazer. Ele está pedindo para você não fazer. Mas você quer? Então vai, meu irmão. Vai. Mas aí depois, não reclama com o Senhor. A questão agora é, como tomar a decisão certa? É simples, como eu já falei, perguntando para quem sabe, né? E quem sabe da decisão certa é o Senhor. Amém? E aí aquilo que eu te falei, é perguntar ao Senhor
e querer escutar a resposta. Porque às vezes a resposta do Senhor é não. Não vou te dar isso agora. E você vai precisar aceitar. Ah, pastora, mas é duro, eu tenho que esperar, já estou esperando tanto tempo. Está esperando tanto tempo. Mas quando é do Senhor, é na hora dele e não na nossa hora, né? Precisamos aprender a fazer tudo, isso em tudo na nossa vida, né? Tem pessoas que às vezes falam, que bobeira. Você vai ficar pedindo a Deus às vezes para, né, para ir ali fazer uma viagem? Que isso? Gente, você precisa pedir a Deus. Precisa pedir a Deus. Porque às vezes não é para você ir para aquele lugar. Às vezes não é ali que Deus te quer. E às vezes a gente pede errado ainda, né? A gente pede errado. Eu já queria muito, né? Eu já pensei muito, falei assim, poxa vida, eu podia ter uma casinha na roça, né? Aqui em Macaé, naquela serra, ele tem tanta casinha bonitinha. Nossa, eu sou doida para comprar uma casinha ali, né, na serra, ficar ali, né, final de semana. Minha irmã, isso ia te edificar? Você vai para a roça, você vai ficar lá e domingo você vai estar aqui no culto? Você vai estar nas coisas do Senhor? E aí? Então, assim, Deus só vai te dar aquilo que edifica. E agora, né, Deus é tão maravilhoso que Ele sabe da minha vontade de ter uma casinha na roça e nos deu o bálsamo de Gileade, né? Então, olha só, nós todos temos uma casinha na roça. A hora que você quiser, você pode ir para o bálsamo de Gileade, lá tem cavalo, lá tem tudo, a gente pode ir para lá. Então, olha só, Deus sonda o nosso coração e te dá aquilo que você pede. Só que não na sua hora, é na hora dele. E olha só o tamanho da estância do bálsamo de Gileade, gente. Aquilo foi um presente de Deus para a gente, né? Então, assim, Deus tem algo de excelente para todos nós. E às vezes a gente, né, não entende. Eu queria pedir para abrir 1 Coríntios 2:9, para a gente ver por que nem tudo que nós queremos ou desejamos Deus nos dá. A palavra do Senhor diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É aquilo que eu te falei, às vezes você está pedindo e está pedindo errado. Aí o que Deus faz? Calma, não é a hora. Por quê? Porque nem nossos olhos viram. O nosso coração, gente, não consegue dimensionar aquilo que Deus tem para nós, não. A gente não tem noção, não, daquilo que Deus tem para nós. Nós somos muito limitados, né? Nós somos humanos, nós somos limitados. A gente não tem condição de ver o que Deus está vendo lá na frente para mim e para você, não. Só que Deus não trabalha com imediatismo. Deus já trabalha pensando na sua semana, no seu mês e na sua vida toda. Deus trabalha assim. Deus tem um jeito de trabalhar perfeito para mim e para você. Por isso que às vezes Ele não faz agora. Porque Ele sabe se isso vai ser bênção para você lá na frente. Só que a gente é limitado, a gente não consegue ver isso. Outra palavra também que toca no nosso coração, que Deus fala com a gente muito com relação a tomar decisões, é a Provérbios 16:1. Pode colocar para mim, por favor, Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A gente deve fazer planos, a gente pode fazer planos, mas a resposta, ela precisa vir do Senhor. Por isso que a gente precisa consultar ao Senhor para saber se a decisão que a gente está tomando é certa, porque a resposta precisa vir dele. Não pode vir, né, do seu marido, não pode vir do seu amigo, não, do Senhor. Só a resposta do Senhor, só Ele tem a resposta, mesmo que você não concorde. Se quer ver aquilo que Deus tem para você, vai ter que obedecer. É aquilo que eu falei lá na frente. E essa decisão é que determina o nosso futuro. Na palavra do Senhor, a gente tem vários exemplos de pessoas, né? Que o Senhor chamou, que o Senhor falou, e a pessoa nem imaginava, né, que poderia mudar completamente a sua vida através de um chamado do Senhor ou através de uma resposta do Senhor, e o Senhor mudou completamente a direção, mudou completamente a vida daquela pessoa, e às vezes pessoas que estavam até numa situação muito confortável, né? Por exemplo, Moisés estava como príncipe do Egito, né? Porque foi pego pela filha do Egito, então ele era príncipe, ele não precisava, né, ir
sair da situação que ele estava de conforto, né? Ele tinha tudo ali, ele não precisava de nada, ou seja, ele precisou ir para o deserto, ele precisou fugir para poder atender um chamado do Senhor. Então, às vezes, essa decisão que a gente toma de falar o sim para o Senhor, às vezes vai nos causar algumas perdas, alguns transtornos, sim, mas é por um bem maior, é por uma coisa que o Senhor tem muito grande lá na frente. Ou seja, o Senhor usou Moisés para libertar o povo, né? Foi o homem que é falado até hoje, né? Está nas Escrituras, é um grande exemplo, né, de obediência para nós, obedecer o Senhor em todo o tempo. Ele tinha condições de fazer aquilo? Tinha, porque ele era príncipe, mas ele não precisava se ele não quisesse atender o chamado do Senhor. Mas ele resolveu e obedeceu. Assim como Abraão, né? Abraão também tinha tudo na terra dele, né? Era filho de Terá, era um homem rico, tinha tudo ali. E o Senhor chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E dali te farei uma grande nação. E essa nação é até hoje. E ele obedeceu. Ele precisava obedecer? Não, ele estava numa zona de conforto, ele tinha tudo. Então é isso que às vezes a gente precisa entender, que às vezes a gente está numa zona de conforto e o Senhor vai chacoalhar tudo, vai mexer tudo e aí vai te colocar no propósito, né? A gente cantou aqui hoje, né, junto com o Ministério de Louvor. Eu sou tua casa, tua morada, né? Mude as coisas de lugar. E a gente canta isso, mude as coisas de lugar. Será que a gente quer mudar as coisas de lugar? Será que a gente aceita mudar as coisas de lugar quando Deus pede? Mesmo que isso venha trazer, né, um transtorno, uma perda. Será? A gente cantou isso aqui hoje. A gente falou com o Senhor. Mude as coisas de lugar. E a gente deixa o Senhor mudar as coisas de lugar? Isso é algo que a gente precisa entender, que se o Senhor está mudando algo, se o Senhor está te tirando algo, se você tomou essa decisão, não, eu quero servir ao Senhor, e eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu, e aquilo que o Senhor me direcionar, aguarda. Você pode perder algumas coisinhas agora, mas lá na frente, o Senhor tem algo sobrenatural para a sua vida. Você crê, meu irmão? Em nome de Jesus. Mas só vive isso quem pergunta, né? Quem quer a resposta é quem pergunta. Então, eu quero te convidar a abrir em Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. A palavra do Senhor diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, é isso. A gente precisa perguntar ao Senhor: Senhor, esse é o caminho? Senhor, essa é a direção? Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? A gente precisa perguntar ao Senhor. Porque a resposta vem dele. E só sabe o fim quem pergunta. Você só vai saber a resposta, você só vai saber o fim se você perguntar ao Senhor. Mas às vezes a gente fica tão afoito que a gente às vezes nem quer perguntar ao Senhor, né? Porque vai que o Senhor diz não para aquilo que você quer muito. Então, meu irmão, o Senhor está falando muito nesse nosso tempo, nesse tempo agora. Nós precisamos ficar muito ligado na videira. A gente precisa entender o que o Senhor está falando através dos profetas desse lugar. O Senhor tem falado muito em guardar o coração. Semana passada nós tivemos uma ministração maravilhosa aqui do pastor Gelber, onde ele falou que do coração precede todas as coisas, o bem e o mal. E agora o Senhor me trouxe de novo para falar sobre esse título de como tomar decisões e nos mostrar que se o seu coração está em paz, ou se ele não está em paz, ore ao Senhor, para que Ele venha te dar a direção daquilo que você precisa fazer. Os dias são maus, nós já estamos, cansados de escutar isso, que as coisas estão acontecendo. E aonde está o nosso coração? O nosso coração precisa estar em Deus o tempo todo, porque nós somos metralhados, nós somos observados. Tem pessoas que o tempo todo olhando para a gente. Tem pessoas o tempo todo julgando a gente. Tem pessoas dentro da nossa casa observando a gente. Qual é a decisão que você vai tomar nesse tempo? Agora, porque o Senhor tem pressa. As coisas estão acontecendo a uma velocidade muito grande. E o Senhor tem pressa. Só que essa pressa que o Senhor tem,
essa pressa que às vezes nós temos, ela precisa ser direcionada pelo caminho do Senhor, por aquilo que o Senhor tem para mim e para você, pelo propósito que o Senhor tem na minha vida e na sua vida. Porque, irmãos, nós temos propósito. Eu já preguei aqui da outra vez que o propósito de Deus para a nossa vida, todos nós temos, cada um tem o seu. Cada um tem a sua digital, cada um tem o seu propósito, e nós nos completamos no reino do Senhor. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, a igreja, nós somos uma grande engrenagem, e que nós vamos chegar até o fim, em nome de Jesus, de vestes brancas, com santidade, na presença do Senhor. A gente precisa falar isso todos os dias. Senhor, eu não abro mão de estar na tua casa, eu não abro mão de estar na tua presença. A gente precisa falar isso todo dia, a gente precisa colocar isso em placas na nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente precisa declarar isso. Se tem alguém na sua casa que ainda não conhece o Senhor, profetiza isso na vida da sua família. Profetiza isso no seu trabalho, na sua faculdade. Senhor, eu não abro mão desse meu amigo que está aqui. Ele é um garoto bom, uma menina boa. Ele precisa te conhecer, ela precisa ser salva. Senhor, me ajuda. Coloca palavras na minha boca. Fala do amor de Jesus a tempo e a fora de tempo, meu irmão, porque o tempo é breve. Hoje nós agradecemos porque nós recebemos o fôlego de vida quando nós acordamos hoje, mas amanhã a gente não sabe. E aí? Eu preguei a palavra, eu falei do Senhor Jesus, né? Eu falei, e aí? Como é que vai ser? O que eu vou apresentar para o Senhor lá no dia do julgamento, né? O que eu vou apresentar para o Senhor? O Senhor vai me perguntar, e aí, cadê as suas dracmas? Cadê? Aqui, você multiplicou aquilo que eu coloquei na sua mão? Já pensou o Senhor te perguntar isso e você fala assim, eu só tenho aquilo que o Senhor me deu mesmo, eu não trouxe mais nada não, Senhor. Ô, Senhor, tem misericórdia. A gente precisa, Senhor, queridos, pensar na eternidade. A gente precisa pensar como se a gente fosse ser arrebatado amanhã. A gente precisa pensar assim. Fazer planos, sim. A gente precisa fazer planos como se a gente fosse viver daqui a 100 anos. Mas a gente precisa estar preparado como se o Senhor fosse voltar daqui a 1 segundo. E o nosso coração pode nos enganar. O nosso coração pode nos levar a lugares que o Senhor não se agrada. O nosso coração pode nos desviar dos caminhos do Senhor. Misericórdia. O nosso coração pode nos colocar em lugares que o Senhor não quer que você esteja. Porque uma coisa é certa. Pode estar tudo ao contrário, pode estar tudo dando errado para alguém, mas se o Senhor quer que você esteja naquele lugar, Ele vai te capacitar, Ele vai te falar, Ele vai te botar ali e Ele vai te prosperar. Porque o Senhor, Ele faz isso. Então, meus irmãos, não se enganem. A gente precisa tomar decisões pautadas naquilo que o Senhor tem para mim e para você. Pergunte a Ele, consulte Ele. Como a palavra do Senhor. Gente, como a palavra do Senhor fala com a gente. A gente estuda um versículo hoje, o Senhor falou de um jeito. O mesmo versículo daqui, de tarde, se você ler, o Senhor já falou outra coisa. Eu estou aprendendo a fazer as ministrações agora. Estou aprendendo. Aí eu começo a estudar. Aí de manhã eu estudo. Ah, legal, o Senhor me deu isso, eu vou dar para... Aí de tarde eu pego de novo para estudar. O Senhor já falou tudo. Aí eu já mudei tudo. O Senhor já falou outra coisa. Eu falei, e agora, Senhor? Aí eu tenho que orar para o Senhor confirmar. É isso aqui ou isso aqui que o Senhor quer que fale? Então, assim, olha só como a palavra é viva. A palavra é viva. Ela é muito viva. E se você buscar, tem tesouros aqui. Tesouros. Muitos tesouros. Por isso que a gente precisa buscar. Por isso que a gente precisa procurar. Por isso que a gente precisa tirar um tempo com o Senhor, diante de toda essa correria. Não é fácil. Não é fácil, porque os dias parecem tão abreviados, a gente acorda daqui a pouco, quando você vê, deu 6 horas da tarde, acabou o dia. É assim. Principalmente a gente que é dona de casa, né? Quando você vê, está na hora do almoço, você arrumou a cozinha, está na hora do café, arrumou a cozinha do café, já está na janta. E aí, acabou. Então, assim, você precisa abrir mão de alguma coisa, de alguma atividade, fazer um planejamento na sua vida e se dedicar à palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor, a um momento com o Senhor, um momento que o Senhor vai te dar as respostas, porque Ele vai te dar essas respostas.
Então, meu irmão, eu te convido, queria chamar o Ministério de Louvor, eu te convido nessa manhã, vamos ficar de pé? Eu te convido nessa manhã a aprender a tomar as decisões em Deus, a saber a perguntar ao Senhor qual direção você deve tomar, aquilo que você deve fazer, se você pode assinar aquele contrato, se você pode, estar naquele lugar, se você pode abrir a boca para falar aquilo com aquela pessoa naquele momento, porque tudo também tem sua hora. Tudo tem sua hora. Amém? Eu quero te convidar a você colocar o seu coração agora no Senhor e pedir ao Senhor, Senhor, eu não sei tomar a decisão correta, mas eu quero aprender. Então me ensina a tomar a decisão correta no Senhor. Me ensina, Senhor, porque eu quero tomar a decisão correta e estar segundo a Tua vontade. Em todas as decisões que eu tiver que tomar, seja na família, seja no trabalho, seja na área financeira, seja no casamento, seja onde for. A gente precisa tomar as decisões pautadas no Senhor. Amém?